para que fique bem gravado na sua memória, vamos explicar novamente essa parábola que você acabou de ler. Parábolas era uma forma muito simples que o nosso Senhor tinha, sempre que Ele queria tratar de algo profundo. E nessa parábola Ele conta a história de um homem que foi viajar e resolveu distribuir talentos, dinheiro, com seus servos, para que esses tomassem conta para ele. Como vimos, 2 deles utilizaram bem, trabalharam, multiplicaram esses talentos. E depois, com muita fidelidade, devolveram ao seu senhor, que é claro, fica muito feliz. Já um dos servos que tinha medo do seu senhor, ele resolveu então enterrar esse talento. Depois devolve o mesmo talento. Isso desagradou muito o seu senhor. Esse é um mini resumo da parábola que nós acabamos de ler. Pois bem, eu disse que o tema da nossa reflexão é: que tipo de servo eu sou? Mas para saber que tipo de servo, primeiro nós necessitamos entender o que era um servo. Antes de mais nada, um servo não é um escravo ele é um objeto, algo que pode ser vendido e descartado a qualquer momento. Ele é preso ao seu dono unicamente por uma obrigação, por isso geralmente usa correntes. Por isso, quando convém ao seu dono, ele recebe muitos açoites. Isso é um escravo. O servo é diferente. O servo, ele se liga ao seu senhor por um laço de respeito mútuo, amor, sentimento, pertencimento, cuidado. E eu usei a palavra pertencimento, e quem pertence, pertence a algo ou a alguém. Tem um senhor. Para ser servo, você precisa ter um senhor em sua vida. Ter um senhor significa ter alguém que lhe diz como você deve proceder dentro do seu reino. Como você deve fazer, como você deve não fazer. Ter alguém que você quer agradar acima de tudo. Ter alguém que governa a sua vida, seu proceder, seu agir. Eu ainda estou falando para servos. Eu quero aqui que você preste bem atenção. Se for possível, olhe nos meus olhos. Será que o seu Deus não tem sido só o seu Salvador e não o seu Salvador e Senhor? Isso é muito importante. Senhor do seu proceder, Senhor do seu caminhar. Todos querem o Salvador. Até mesmo um ímpio quer um Salvador. Ou vocês acham que essa quantidade de super-heróis que tem por aí é à toa? Todo mundo tem essa angústia, essa ânsia dentro do seu coração, de qual você percebe que você não é autossuficiente. O ser humano ansia por um Salvador. No fundo, nós sabemos da nossa limitação. Mas poucos, muitos poucos, querem ter um Senhor.
Poucos querem se submeter, poucos querem obedecer, poucos querem dar ouvidos a uma voz soberana, porque isso envolve você deixar o seu orgulho e reconhecer a sua posição de servo. Eu ainda estou falando para servos? Sim. De que tipo? O primeiro tipo de servo que eu quero destacar nesse texto, e eu vou inverter a ordem, eu vou trazer primeiro o tipo de servo que aparece no versículo 25, que diz assim: receoso, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens de volta o que é teu. Este é um servo omisso. Me lembro de uma musiquinha que canta na escola dominical, que fala sobre a formiguinha que corta a folha, que carrega. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Nós não podemos esconder o talento que o Senhor nos deu, e a todos nós nos foi dado talentos. Talento não quer dizer somente dinheiro, como era ali no caso. Pode ser também, mas pode ser um dom, pode ser o seu serviço, pode ser a sua dedicação. Você tem um chamado que o Senhor lhe deu. Existe um versículo na Bíblia que diz que todos nós temos que fazer algo. Está lá em Mateus 28:19. Todos conhecem, talvez de cor. Ide, portanto, fazei discípulos. Durante muito tempo esse versículo ele foi dedicado somente àqueles que iam para outros países, missionários. Ide lá longe. Então não é comigo, é para aqueles outros. Mas talvez o ide e fazei discípulos é ide ao seu vizinho, é ide à sua família, ide aos seus filhos, por que não? E fazei discípulos do Senhor. Há aqui um verbo que impera nessa frase, fazei. Ele está no imperativo, é uma ordem do Senhor. Eu não sei você, mas eu não quero estar em desobediência com o meu Senhor. E por isso o faço com amor. Meus irmãos, se possível, olhe mais uma vez para mim. Aquilo que você não faz é tão grave diante do Senhor quanto aquilo que você faz de errado. Eu vou repetir. Aquilo que você não faz diante do Senhor é tão grave quanto aquilo que você faz de errado. Aquilo que você não faz e deveria fazer. Talvez você sendo omisso, seu irmão que está ao seu lado no banco, talvez ele não te critique, ele não perceba. E talvez você fazendo, talvez você seja criticado. Não que deva ser. Talvez você sendo omisso, você tenha uma paz aparente maior. Aparente. Porque diante do seu Deus, que você disse que é o seu Senhor, aquele que te sonda, sondar é conhecer o seu profundo, aquele que te conhece e não te conhece só um pouco, te conhece por completo, ele te fez.
Ele sabe se você está sendo omisso ou não. A sua omissão diante de Deus é um erro tão grave quanto qualquer outra coisa que você faça de errado. Eu ainda estou falando para servos? Sim? De que tipo? Servos omissos ou servos dispostos a trabalhar? Segundo tipo de servo que esse texto nos apresenta no versículo 21, disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom. Isso todos nós queremos ouvir, não? Servo bom. Um servo que não se escondeu, um servo que assumiu a sua parte da sua responsabilidade e fez com que seus talentos produzissem mais talentos. Ele não somente não foi omisso, como também foi um servo diligente, um servo que trabalhou com esmero. É algo que Deus tem martelado no meu coração, na minha mente. E tudo que nós fazemos em nossa vida, seja aqui dentro do templo ou lá fora, fazemos para a honra e glória do Senhor. Então não basta fazer, temos que fazer com o nosso melhor. Como saber se as coisas que eu tenho feito, seja aqui na igreja, no seu serviço, na sua família, como saber se elas são boas? Pelo fruto e pelos frutos, são coisas diferentes. O fruto, Gálatas 5:22, um fruto com vários gomos: amor, alegria, benignidade. Você conhece. Frutos, aquilo que a própria biologia nos ensina, um fruto ele envolve a semente. E essa semente ela vai germinar e ela vai gerar uma nova vida da mesma espécie que você. Quando você dá frutos, uma nova vida da mesma espécie que você é multiplicada. O que você tem feito? Tem esse fruto e esses frutos? Servo bom. Como é bom olhar para vocês e poder dizer: servo bom. Agora, se o que você tem feito causa dissensão, inimizade, discórdia, isto não é fruto do Espírito, isso é fruto da carne, você conhece. Eu ainda estou falando para servos. De que tipo? Servos bons? Servos prestativos? Servos dispostos? Ou servos maus e omissos? Mas esse servo também ganhou um outro atributo do seu Senhor. Além de ser chamado de bom, ele também foi dito como um servo fiel. Servo bom e fiel. Um servo fiel é aquele que sabe que os talentos são do Senhor, você vai trabalhar para multiplicá-lo, mas sabe, é dele, pertence ao Senhor. Um servo fiel permanece firme na obediência, porque sabe que o seu Senhor o guarda e conhece as promessas do seu Senhor. Você sabe que o seu Senhor não pende a palavra, que ele não se prostitui a outro Senhor. E é aqui que a coisa às vezes nos pega. A fidelidade de um cristão, obviamente, ela provém da própria fidelidade de Deus. Ele é o nosso maior exemplo de fidelidade.
Ao longo de toda a narrativa descrita da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos Deus fazendo a aliança com seu povo não ser quebrada, sendo fiel aos seus escolhidos. Deus jamais quebra a aliança, mesmo quando o seu povo aparentemente merecia. Mesmo quando o povo escolhido tem medo e resolve fazer um bezerro de ouro. Mas veja, talvez nós vivemos num tempo em que as coisas são um pouquinho menos tão visíveis. Quais são os nossos bezerros de ouro do século 21? Será que nós estamos contentes com o maná que cai sobre nós? Ou será que nós vamos fazer um bezerro de ouro, reclamar? Pois bem, mas talvez você falar, não, mas eu sou fiel sim, eu não fiz um bezerro de ouro, eu não idolatro nenhuma imagem, eu não tenho nenhum outro Deus. Será? Será que o nosso coração às vezes não se torna um pouco enganoso? Vocês já ouviram falar de um Deus chamado Cronos? Na mitologia grega, ele é o Deus do tempo. Será que você não anda meio sem tempo para Deus? Será que você não tem muitos projetos terrenos, hora extras intermináveis, e ali não sobra tempo. Não sobra tempo para Deus. Tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, tempo para vir às reuniões, tempo para dar um passo adiante no seu dom. Então talvez Cronos seja seu Deus. Talvez Mamon, esse está na Bíblia, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. A cobiça, o poder. O nosso coração, meus irmãos, é uma fábrica de produzir ídolos. Nós precisamos vigiar, cuidar. Talvez Afrodite, então. A mitologia, a deusa grega do sexo, do amor, da lascívia. Ela pode nos tirar do centro da vontade de Deus. Enfim, eu ainda estou falando para servos, certo? E que tipo de servos eu estou falando? Servos omissos ou servos bons e fiéis? Guarde isso no seu coração, meu irmão. Vocês são servos. É a primeira coisa que você precisa ter isso como certo no seu coração. Eu sou um servo. Eu tenho um Senhor com S maiúsculo. E por isso eu não posso ser omisso, porque Ele me dá uma missão, que eu seja um servo bom e fiel. Existe um hino muito antigo, não vou lembrar o número dele, mas eu quero partir para a conclusão lembrando desse hino. Ele diz: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Eu não estou aqui querendo impor sobre vocês milhares de obrigações religiosas. Eu não estou falando aqui de você ter um burnout religioso.
Eu não estou falando de você precisar frequentar milhares e milhares de reuniões achando que é isso que vai te aproximar mais do Senhor. Mas o que eu estou dizendo é que a você foi confiado talentos. E o interessante é que esses talentos foram confiados segundo a sua capacidade, está na que nós lemos. Então você pode desenvolver esses talentos. Quando se faz um sermão exortativo dessa forma, ou mesmo quando você é exortado pessoalmente, você pode ter várias atitudes diante disso. A primeira, você pode olhar para mim e dizer: Vinícius, quem é você para falar isso para mim? Virar as costas e isso não produzir nada na sua vida. Outra coisa que você pode dizer é: não, eu não erro em nada disso. E você vai continuar na mesma situação em que você vive. Outra atitude que você pode dizer é assim: não, eu não sou tão servo bom e fiel assim, mas tem um ali que é pior. Era para ele esse sermão e não para mim. Esses 3 exemplos que eu dei, essas 3 atitudes não permitem que você evolua, que você alcance a maturidade cristã. Nós precisamos aprender a lidar quando um irmão nos exorta, um irmão nos aconselha. Um servo de verdade, ele vai reconhecer seus erros e vai começar a trabalhar com seus talentos. Que tipo de servo Vinícius é? Será que não há nada que eu precise melhorar? Olhe para essa mesa, da qual daqui a pouco você vai ter o prazer de desfrutar. O corpo e o sangue do seu Senhor e Salvador. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Chaplin, ele dizia assim que ele tinha muito medo de quando ele morresse, as cortinas da vida se fechassem, não houvesse aplausos. Meus irmãos, minhas irmãs, quando as cortinas dessa vida se fecharem para você, você vai ter um prazer de ouvir algo muito melhor do que um aplauso de um teatro lotado. Sabe o que você vai ouvir? Você vai ouvir: servo bom e fiel, desfruta da minha alegria. Foste fiel no pouco. Se isso não te move a exercer melhor os seus talentos, a buscar servir melhor a Deus, nenhuma obrigação te fará. A nossa obediência é pelo amor, e um amor incondicional, um amor que se doou, um amor que nos é exemplo. Que isso fique no seu coração. Eu sou um servo? Sim. De que tipo? Um servo bom e fiel ou um servo omisso?